Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Você sabe o que é podcast? Nunca viu nem ouviu? Enfim, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. O vídeo de hoje, como você já sabe, eu já falei disso na semana passada, de vídeo de segunda-feira, esse último vídeo aqui do dia, ele é avisando sobre o podcast da semana, né? Afinal de contas, eu já tô gastando a parte do dia ali do trabalho produzindo o podcast. O que foi lançado hoje, se você sabe o que é podcast, você tem a obrigação de ir lá no seu agregador, né? Se você usa o Spotify, se você usa o aplicativo lá da Apple, né? Que o nome é Podcasts mesmo, se você usa algum outro, como eu uso, Podcast Addict, enfim, usa alguns aplicativos assim, o mais comum que a gente sabe é o Spotify, você já vai lá e ouve. Só tô avisando aqui que tem a quarta edição já tá no ar. Se você não sabe o que é podcast, tá meio perdido aqui, já assistiu um minuto de vídeo e ainda não sabe o que é, deixa eu explicar. Um arquivo de áudio, que é tipo o que eu faço aqui no canal, né, falando na maioria das vezes, só que só é distribuído em áudio e com um tamanho um pouquinho maior para você poder ouvir ele lavando louça, jogando videogame, enquanto está no ônibus, indo para o trabalho, caso você esteja tendo que trabalhar, você é um herói, já digo isso. Mas se você está indo no ônibus ou no carro ali, dá para você ouvir e tal. Lembra muito o rádio, que era uma companheira das pessoas ali. O podcast os arquivos do Raiz Tricolor, né? Normalmente tem ali entre 30 e 45 minutos. A gente normalmente faz sobre o Fluminense, o que está acontecendo no Fluminense, mas como agora com essa paralisação, a gente também teve que parar os assuntos factuais, né? Porque não tem tanto assunto factual assim. O que tem eu já faço aqui no canal. E a gente está fazendo esses assuntos mais frios, como por exemplo o dessa semana, que é sobre histórias no estádio, ou indo para estádio, como você preferir. E quem é minha dupla lá no podcast do Raiz Tricolor é o Felipe Costa, né, também conhecido como Fio, lá do Que Jogada, e eu vou botar um videozinho aí dele chamando para você ouvir o podcast, beleza? Ouve aí e entenda sobre o que é o podcast de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e não sou Gabriel Amaral, não sou jornalista, mas sou tricolor, igual o Gabriel Amaral, igual vocês. Se vocês não me conhecem, deveriam saber, porque eu já fiz uns 4, 5 vídeos aparecendo aqui nesse canal. Eu sou o Fio, do canal Que Jogada, Fio Underline QJ do canal Que Jogada. Sou tricolor e tenho um podcast com o Gabriel Amaral, chamado Podcast Raiz Tricolor. Então aqui, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, sai o nosso podcast. Estou aqui lembrando vocês que saiu hoje podcast sobre histórias de arquibancada, histórias de estádio. Tem história minha, tem história do Gabriel, tem história divertida, história constrangedora, história engraçada, história muito constrangedora. Quer saber de quem é essa história muito constrangedora? Se é minha? Se é do Gabriel? Vai aqui embaixo, procura no seu tocador de Spotify. Tem no Spotify também, mas seu tocador de podcast favorito, bota lá Raiz Tricolor. Mas os links estão aqui embaixo, procura a gente, acompanha a gente, com quarentena, sem quarentena, toda segunda-feira à noite, a partir de mais ou menos 7 horas, tá saindo nosso podcast. A gente está fazendo alguns com participação de vocês, então acompanha a gente nas redes sociais. E é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não, só de tentar pegar alguns inscritos aqui do canal. Vai lá pro Que Jogada também, ó, canal Que Jogada, me acompanha lá. E amanhã, às 6 horas mais ou menos, tem vídeo do Gabriel aqui falando de alguma notícia do Fluminense, fazendo um react de algum jogo ou analisando algum ex-jogador. Tô fazendo o trabalho direitinho, Gabriel. Tô acompanhando o canal. Saudações tricolores e até segunda-feira que vem no podcast. Ficou animado pra ouvir? Não? Então vai lá ouvir mesmo sem estar animado. Dá lá dessa moral. O link tá aqui na descrição, é o primeiro link. Eu sempre deixo ele em todos os vídeos pra você ir lá e ouvir a versão, o podcast dessa semana. O link tá aqui, manda pro Spotify. Mas se você quiser ouvir em outro agregador, pode ouvir também. Mas eu gosto de botar o Spotify, que é o que quase todo mundo tem no celular. Dá pra ouvir pelo computador? Dá. Clica aqui embaixo, nesse link, que você vai ser redirecionado pra um lugar que dá pra ouvir. Não precisa pagar o Spotify, não precisa ser premium pra poder ouvir podcast, não. Pode ouvir à vontade. Beleza? Então vai lá, dá essa moral ouvindo aí e depois me marca lá no Instagram. Todo mundo que me marca lá no Instagram que tá ouvindo o podcast, eu faço o possível para poder repostar. Quem manda e-mail a gente dá um jeito de citar, né? Quando são edições que a gente tá gravando em sequência. Igual hoje, por exemplo, a gente não tá gravando essa edição porque a gente gravou lá atrás, então a gente não gravou hoje, não tem citação de e-mail. Mas a gente tá sempre de olho em todos os comentários do podcast. Eu às vezes não consigo ler os daqui do canal, mas do podcast pode ficar tranquilo que eu ouço todos. Beleza? Ouve o podcast aí, aproveita essa segunda noite para dar uma atualizada. Se você perdeu de semana passada também, que foi muito legal, da gente respondendo perguntas sobre o canal, sobre o podcast, sobre o Fluminense, vai lá ouvir também. O bom de podcast é esse, que você pode ouvir os passados sem nenhum problema. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima e amanhã, cedo de manhã, tem vídeo. Valeu!